Oi, gente. Desculpa, virei a câmera aqui. Eu, na verdade, estava tentando fixar um comentário aqui, mas não estou conseguindo. Hoje nós vamos falar sobre crianças baixo peso ou acima do peso, aquelas crianças que saem da linha ideal, que nós vamos conversar sobre ela aqui. E aí eu escrevi aí para quem puder ter, se tiver fácil aí, ó, a caderneta de vacina do filho vai ajudar muito, tá bom? Então, quem tiver fácil aí, corre lá, pega, porque vai ajudar. Deixa eu só ver se eu consigo afixar essa mensagem aqui. Ah, consegui. Consegui, gente, fixar. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Muita gente entrando aí já. Que bom. Hoje a gente vai falar então sobre crianças que não estão dentro do peso esperado, dentro do peso adequado. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, porque é uma dúvida recorrente e isso faz com que as nossas escolhas alimentares, né, para os nossos filhos, elas sejam diretamente influenciadas por isso. Então, esse assunto ele é de extrema relevância para você poder ajudar o seu filho a comer bem. Vocês vão entender por quê. Coloquei aí, né, afixado que quem tiver fácil aí, pega, ó, a caderneta do filho, porque nós vamos falar aqui sobre essas curvas. Eu vou ajudar vocês a entender melhor como essas curvas funcionam. Estou com as duas aqui, ó, do Arthur e do Heitor. E se você tiver fácil aí, eu quero que vocês peguem, tá bom? A gente vai falar ainda sobre, então, né, a questão do peso, como que isso influencia, como fazer escolhas alimentares baseado nisso. E nós vamos falar também quais seriam os cenários ideais. E também quais seriam os cenários que a gente deveria, de fato, preocupar. Porque muitas vezes o peso, ele vem como uma preocupação desnecessária, mas assim, tira o sono da gente mesmo, tá? Gente, podem mandar comentários, sintam-se à vontade, tá bom? Mas é aquilo, enquanto eu tô falando aqui, eu não consigo ler todos, mas aí no final eu vou tentando responder. A Lilian aqui já tá falando, né, que a filha tem 1 ano e 4 meses e pesa 8 quilos. Então, a princípio, Lilian, o peso dela está abaixo, mas eu vou te mostrar que mais importante do que o peso isoladamente é como que ela tem se comportado aí ao longo do tempo, né? Ao longo desses 1 ano e 4 meses de vida, tá certo? Então, olha só, quem tem fácil aí, pega a caderneta, porque vai ajudar para que vocês tenham compreensão e eu vou conseguir também tirar melhor as dúvidas, tá bom? Olha só, rapidamente então, para quem tá aqui a primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Milene Henrique, sou nutricionista materno-infantil, sou idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo, que é um curso online que foi preparado com muito amor, muito carinho para ajudar famílias de crianças que têm alguma dificuldade em aceitar o alimento, seja porque tem seletividade, seja porque tem alguma dificuldade alimentar. E aí, graças a Deus, o Bebê Bom de Garfo já tem conseguido ajudar muitas famílias. Diariamente aí tenho visto a transformação acontecer de fato na vida aí de muitas famílias. Isso é muito gratificante ter vocês aqui comigo também todas as segundas-feiras. Estou vendo aí que tem muita gente que entra. Maurílio é o homem mais fiel aqui das nossas lives, tá, gente? Toda segunda-feira ele tá aqui com a gente impreterivelmente. Então,
Vamos começar? Já temos aqui, né, um número bom aí de pessoas. Quem não pegou a caderneta não tem problema. Eu vou tentar fazer de uma forma bem didática para todo mundo entender. Mas quem tem ela fácil aí, corre, pega, porque nós vamos começar a partir de agora. Então, olha só, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual o peso que o peso de uma criança tem que ter no crescimento, no desenvolvimento, nas escolhas alimentares. Eu falo aqui muito de alimentação, né? Claro, eu sou nutricionista, mas muitas vezes a alimentação ela é só a pontinha do iceberg, né? Tipo, tem muitas outras coisas envolvidas aí nesse processo. E o mais legal de trabalhar com esse público, trabalhar com crianças, é que a gente, além de eu conseguir ver mudanças que vão acontecer assim, né, gente, por uma vida inteira, eu consigo ver mudanças que vão muito além da alimentação. E o que a gente vai falar aqui hoje, vocês vão ver que o conhecimento que vocês vão adquirir com esse nosso encontro vai muito além disso. Um dos motivos, gente, que assim me motivou a criar o Bebê Bom de Garfo, o curso online, é de fato a preocupação com o peso. Uma mãe mexeu muito comigo, assim, quando eu comecei, eu sou nutricionista já há 11 anos, mas tem 5 anos que eu me dedico à área de nutrição materno-infantil. E aí, no início dos meus atendimentos nessa área, né, depois eu conto pra vocês a história toda aí, mas só resumindo, eu atendi uma mãe de uma criança muito grave, que tinha uma doença, assim, bem grave, ela tinha várias alterações, ela fazia uso de sonda, ela não se alimentava pela boca, enfim, era uma criança bem grave, que graças a Deus hoje está ótima. Mas o fato é que essa criança precisava atingir 9 quilos para poder fazer uma determinada cirurgia lá. E aí eu acompanhei essa família por mais de um ano. Quando essa criança chegou lá, né, a gente pesou e ela chegou 9 quilos. Essa mãe, gente, ela chorava de emoção, assim, de uma forma... Até hoje eu me emociono contando isso, porque eu lembro como se fosse hoje. E essa mãe chorava e a primeira coisa que ela falou foi: graças a Deus, agora minha filha é normal. A filha dela ainda usava traqueostomia, né, fazia uso, assim, tinha um buraquinho aqui para poder respirar, ela usava sonda. Ainda era uma criança muito complicada, de saúde, mas a percepção que a mãe teve foi: graças a Deus, agora minha filha é normal. Por quê? Porque ela deixou de ser desnutrida. E aí, a partir daí, eu pude ver o peso que o peso da criança traz para uma família, traz para uma mãe desesperada. E assim, o Bebê Bom de Garfo, gente, com o curso eu acompanho todos os dias, assim, dezenas de pessoas que estão preocupadas com o peso. Mas até onde essa preocupação é real e até quando a gente pode tranquilizar, porque isso, claro, né, com a maternidade vem muitas culpas, muitos pesos, muitas preocupações, mas até onde eu posso relaxar? O que acontece, gente? As curvas, né, então vou só pegar aqui, não tem que ver um ponto específico não, tá? Eu só quero que vocês entendam. Eu até postei aqui recente, né? Tem um post aqui no feed que eu mostro a curva do Arthur e do Heitor, que são 2 baixos pesos. É isso mesmo, tá, gente? Arthur e Heitor, meus 2 filhos, são baixos pesos. São bebês bons de garfo, que comem super bem, mas são crianças mais abaixo do peso. E isso não me preocupa nem um pouco, porque graças a Deus eu tenho conhecimento para isso. E aí, a partir de agora, todos vocês vão ter esse conhecimento também. Mas então, olha só, essa é a caderneta do Arthur, tá certo? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção, então, do que eu tô falando. Provavelmente, né, todo pai, toda mãe já se deparou com essa curva aqui durante as consultas aí, né, de rotina mesmo, né? Todo pediatra, então, o que ele faz? Pesa a criança e a partir do peso da criança, geralmente, essa consulta é conduzida. Só que, gente, uma coisa que a gente tem que parar para refletir tem uma frase muito legal de um pediatra espanhol que fala que a gente tem que tirar a balança do pedestal.
De fato, existem coisas muito mais importantes para ser avaliada durante uma consulta pediátrica e graças a Deus eu acho que isso já está mudando muito, mas até um tempo atrás era a primeira coisa da consulta. Você pesava a criança e a partir dali o pediatra ele ia tomar as condutas. Muitas vezes as famílias, as mães especialmente, eram desencorajadas a continuar com uma amamentação, por exemplo, porque, seu filho não tá ganhando peso, então tem que dar fórmula, não pode continuar só amamentando, tem alguma coisa errada. E isso traz uma pressão muito grande, né? Mas, gente, pensem bem, né? Eu tenho 2 filhos e eu sei, mais do que ninguém aí, todo mundo, né, que acompanha 2 crianças sabe disso. Uma criança nunca é igual à outra, nunca. Arthur e Heitor. Eles são muito parecidos em muita coisa, né? Tem o mesmo pai, a mesma mãe, nasceram no mesmo dia. Os 2 são no dia 24 de março. Arthur nasceu em 2015, Heitor nasceu em 2018. Mas os 2 nasceram no mesmo dia. E tem várias coincidências, várias coisas que são iguais, mas um não é igual ao outro. E como que a gente vai fazer, gente? Como que a gente quer que todos os nossos filhos, todas as crianças do mundo se encaixem nessa curva? É muito cruel, é desumano com a criança e desumano com nós, pais, que ficamos desesperados quando alguma coisa sai disso daqui. O que isso significa, né? Todo pediatra, então, usa essa curva aqui. Essa daqui, gente, é de peso, tá? Então, é o peso do Arthur desde o nascimento até os 2 anos de idade, porque a curva ela continua aqui na frente. Não são todos os estados, todas as cidades que usam essa caderneta, mas de alguma forma eu acredito que todas as crianças tenham esse controle aí, né? Mas enfim, então do 0 aos 2 anos está aqui o registro de todos os pesos do Arthur. E como que a gente tem que interpretar essa curva? Essa curva ela foi feita com base numa pesquisa que foi feita no mundo inteiro, tá, gente? Então, assim, eles pegaram 6 cidades do mundo inteiro com representantes de várias etnias, de vários continentes, justamente para fazer com que isso fosse representativo, ou seja, todas as crianças do mundo pudessem encaixar nessa curva. Mas olha só, o que ela significa, gente? Ela significa que às vezes a gente acha que a criança ela tem que estar na linha verde para estar certa, né? Se ela saiu da linha verde é porque tá errado. Cuidado, gente, a interpretação não tem que ser essa, tá? A linha verde, de fato, ela é a linha que marca a média. Ou seja, o que é a média, né? Assim, na verdade, eu tenho até uma aluna que é estatística e ela já me explicou algumas diferenças aí de média, mediana, mas para ficar mais fácil aqui para que a gente consiga entender. 50% das crianças, elas estão nessa linha verde, ou seja, você vai pegar aqui um peso, sei lá, uma idade e um peso. Então, com 6 meses, 50% das crianças pesam aproximadamente 8 quilos. 50% das crianças. Os outros 50% está acima ou está abaixo disso. E isso é ruim? Não é ruim. Só que, na nossa interpretação, até acho que culturalmente, né, gente, o verde ele é o aceito, é o que é legal, sei lá, se a gente pensar num sinal aí, num semáforo, né, o verde é quando a gente pode prosseguir, ir adiante, e o vermelho geralmente é pra gente parar, é um sinal de alerta. Então, acho que culturalmente essas cores acabam deixando a gente bem preocupado. Mas como que a gente tem que interpretar essas cores? Então, a linha verde significa que é a linha que a maioria, ou seja, a média ali, na verdade a maioria não, né? A média, vamos falar assim, das crianças se apresentam naquela determinada idade. Mas a criança, ela pode estar para cima ou estar para baixo, como eu disse. A linha vermelha, gente, ela significa que até 85% das crianças está ali, dentro daquela faixa de peso, e a linha vermelha, a linha preta aqui é 97% das crianças ou 3% das crianças, né? Porque isso depende se está para baixo ou se está para cima. Resumindo então, gente, se o seu filho não está na linha verde, tudo bem.
desde que ele esteja acompanhando a linha que ele está construindo. Porque, como eu disse, cada criança é única, cada criança vai construir a sua curva, mas essa curva precisa ser saudável. Essa curva, ela tem algumas inclinações que a gente precisa prestar atenção. Então, gente, se o seu filho está construindo a curvinha dele e está ganhando peso ao longo do tempo, ótimo. Geralmente, a criança, ela triplica o seu peso no primeiro ano de vida, mais ou menos. Então, olha só, provavelmente não tá dando para vocês verem direitinho. Mas o Arthur, ele nasceu com 3 quilos, certinho, 3 redondo. Mais uma coincidência, ele nasceu com 3 quilos, o Heitor também nasceu com 3 quilos redondo. Então, olha só, Arthur nasceu com 3 quilos e quando ele estava próximo no primeiro ano de vida, ele pesava mais ou menos 9 quilos. Então, embora a linha dele tá mais próxima do vermelho aqui perto de 1 ano, tá vendo? Ó, não tá próximo do verde. Mas por que eu posso ficar tranquila que mesmo sendo baixo peso, tá, gente? Eu não gosto dessa classificação, mas assim, se a gente for considerar aqui, né, ele tá mais abaixo do peso, o que isso significa pra mim? Nada. Esse baixo peso dele pode ser, sabe por quê? Questão de biotipo. Que é isso? Genética. Pode ser por diversos fatores. É claro, gente, que assim, por que essas curvas existem e por que as pessoas, especialmente os profissionais, dão tanta importância para ela? Porque no primeiro e até no segundo ano de vida, especialmente no primeiro ano de vida, as crianças elas crescem dentro de um padrão, dentro de um parâmetro. E a influência da genética, ela não é tão assim expressiva. Mas não é tão expressiva, mas ela ainda assim não pode ser desconsiderada. Então, o jogador de basquete aí, né, que tem um filho acima lá, ele não tem que ficar preocupado. Ai, meu filho tá muito acima, será que ele vai ser obeso? Será que ele vai... ele tá, né? Gente, é isso. Então, o Arthur tava abaixo, mas ele é uma questão do biotipo, né? Tanto eu, meu marido, a gente não tem o biotipo de... A nossa família é uma família de pessoas mais magras, então tudo bem. E aí, como ele triplicou o peso dele desde do nascimento, né, durante o primeiro ano de vida, então tá ótimo, tá tudo certo, tá bom? Mas muita gente não pensa assim, né? Inclusive, relato meu, né, eu troquei de pediatra, porque quando o Arthur tinha mais ou menos 3 meses, uma pediatra falou que eu tinha que dar fórmula para o meu filho, que eu tinha que dar complemento, porque ele estava desnutrido, que isso poderia comprometer todo o crescimento dele aí pelo resto da vida. Como eu tenho conhecimento e sei que não é bem assim que funciona, sei da importância do aleitamento materno, de fato a minha escolha foi por trocar o profissional. Mas pensa bem, né? Se eu fosse uma mãe ali mais vulnerável nesse sentido, que não tivesse essa compreensão, era isso que eu ia fazer, né, gente? Claro, a gente tem que confiar nos profissionais que nos acompanham. Então, provavelmente, o Arthur, ele ia começar a receber fórmula e, né, pode ser até que eu evoluísse aí para um desmame precoce. Então, gente, não se preocupem com isso, desde que o seu filho esteja construindo a curva dele. Então, quando que a gente vai preocupar? Desenhei aqui alguns cenários, só para vocês entenderem quando de fato a gente precisa preocupar. O primeiro dele, gente, é uma curva assim. O que significa isso, né? O tempo está passando. Tá dando para vocês verem? Bom, acho que sim, né? Qualquer coisa, sinalizem aí. Mas é só para vocês entenderem, né? É a curva, que significa o quê? Aqui é o peso e aqui é o tempo. Essa curva é uma curva que preocupa, porque o tempo está passando e essa criança, gente, ao invés dela ganhar peso, ela está diminuindo. Então, se o seu filho tem uma curva que a gente chama de ascendente, que é a curva com a inclinação para baixo, ao invés da criança ganhar peso, ela diminui peso, de fato,
precisa ser avaliado. Isso é perigoso. Não é esperado que a criança perca peso. Ela pode até não ganhar tanto para poder encaixar aqui na curva perfeita, na curva ideal. Mas se ela tiver perdendo peso, isso precisa ser avaliado. Isso é perigoso, tá bom? Então, essa é uma situação que preocupa, sim. Essa é uma situação na qual os pais têm que ficar atentos, o pediatra tem que investigar e ver o que está acontecendo. Aí, o segundo cenário que eu trouxe aqui para vocês... Obrigada, viu, gente, pelo retorno aí. O pessoal falou que estava dando para ver. Então, olha só. Esse é o segundo cenário. Esse cenário aqui, ele também é preocupante. Por quê? O tempo está passando e o peso da criança continua igual. Gente, isso, nem o primeiro cenário, nem o segundo e nem o terceiro que eu vou mostrar para vocês, ele não pode ser baseado com uma única consulta. Então, mês passado, ele estava pesando 5 quilos e esse mês ele continua com 5 quilos. Então, pronto, eu vou desesperar. De fato, é um sinal de alerta, tá? Mas a gente não vê simplesmente com uma consulta, com um peso. A gente precisa acompanhar isso ao longo do tempo. Mas, de fato, fica um sinal de alerta. Então, se o tempo está passando, a idade do seu filho está aumentando e a curva fica assim, ó, retinha, estacionada, precisa sim preocupar. Eu tenho que desesperar? Não, vou contar para vocês logo depois que eu mostrar aqui o terceiro cenário, o que precisa ser feito nessas situações, tá bom? Vou mostrar para vocês aí qual que é a solução desse problema. Mas então, essa é uma situação sim que a gente tem que ficar atento. Opa, o que está acontecendo? Por que ele não está ganhando peso? E aí, gente, é claro que essas curvas, elas são todas mais significativas, assim, elas têm um peso maior nos primeiros anos, na verdade, assim, nos primeiros meses, então, e nos primeiros anos de vida, então até 2 anos. Depois disso, gente, é muito normal que a criança fique muito tempo naquele peso. Como eu falei, no primeiro ano de vida, a criança triplica o seu peso. Nasceu com 3 quilos, no final lá, né, quando tiver 12 meses, ela vai estar com 9 quilos. Imagina se ela continuasse triplicando o seu peso a cada ano. Não ia dar certo, né? Então, todos nós, todas as crianças, né, elas crescem muito rápido no primeiro ano de vida e depois esse crescimento ele vai ficando cada vez mais lento. Então, no primeiro ano de vida, o Arthur, ele ganhou 6 quilos, né? Assim, ele triplicou o seu peso. Ele nasceu com 3 e chegou no final do primeiro ano com 9. Mas depois, gente, o peso fica, assim, muito próximo, né? Tanto que se você for ver bem, a inclinação da curva de 0 a 2 é bem diferente da inclinação da curva de 2 a 5. Aqui, gente, a curva, ela é mais retinha mesmo, né? Então, antes, a curva era assim, ó. Vou pegar uma caneta para ficar mais fácil. A curva era assim, ó. E depois, essa curva vai ficando mais retinha. Porque já é esperado que a criança ganhe menos peso mesmo. E tudo bem, isso é o saudável. Tá certo? Por exemplo, né? Tem mais de 6 meses que o Arthur tá mais ou menos aí com o mesmo peso. Tipo, de 14 agora ele tá chegando nos 16 quilos. E tudo bem, tá super saudável. E eu tô bem em paz com relação a isso, embora ele ainda esteja abaixo da linha verde, tá bom? E aí, então, antes de eu contar pra vocês o que fazer, eu vou mostrar o último cenário aqui, que esse sim também é muito preocupante, né? Às vezes os pediatras, as famílias, elas preocupam muito com peso estacionado ou com a criança que perde peso. Mas a gente também tem que preocupar muito com esse cenário aqui, ó, que é o ganho de peso muito rápido. O que isso significa, gente? O tempo passou aqui, ó, passou pouco tempo e olha o tanto de peso que a criança cresceu, o tanto que ela aumentou na curva. Então, o que é isso, gente? Às vezes é a criança que sai lá da linha vermelha aqui, ó, e na outra consulta, 2 meses depois, já chegou na linha verde. Olha aqui. Essa inclinação, então, gente, muito rápida. Então, ao invés da curva estar inclinada assim, ela fica assim, ó. A criança fez
rapidinho. Isso também é preocupante e muito preocupante. Só que a maioria dos profissionais não dão tanta importância para isso, sabe? Porque a gente ainda tem muito da cultura do bebê gordinho, né? Que bebê gordinho é o saudável, é o bonitinho. Então, ótimo. Nossa, ele ganhou muito peso. E às vezes isso é tão importante, a gente dá tanta importância para isso, que quando a gente encontra alguém, né, na rua aí que tá vivendo a situação de um bebê novo em casa, geralmente essa pessoa, a gente pergunta, como que tá seu bebezinho? Ela vai referir, tá uma gracinha, tá gordinho, nossa, tá comendo de tudo, tá no peso. Isso é muito forte, né, ainda culturalmente, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque a gente não tem que ficar colocando isso à frente de tudo, né? Como eu falei no início, existem outras coisas do desenvolvimento que são muito mais importantes, tá bom? E qual que é a responsabilidade disso, né? Por que que isso acaba impactando tanto nas escolhas alimentares e no que a gente faz aí com os nossos filhos? Quem é pai e mãe aí de uma criança baixo peso sabe o peso que isso traz desde o nascimento, né? Primeiro porque essa criança só vai sair do hospital, da maternidade, quando ela atingir o peso tal. E aí depois, ao longo das consultas pediátricas, geralmente o peso ele acaba assumindo um papel muito forte. E aí, gente, essas famílias que eu acompanho, né, tenho a oportunidade de acompanhar várias, e essas famílias acabam trazendo uma pressão muito grande para a alimentação. Essa pressão ela começa desde lá da amamentação. Então, aquela criança, se ela não ganhou, aquele bebê não ganhou tanto peso quanto o esperado, é muito difícil dos pais aí, da mãe conseguir bancar somente o aleitamento materno. Né? Então, é muito fácil dos profissionais convencerem essa família de que essa criança precisa de algo mais. E aí, gente, quando a criança está abaixo do peso, em que os profissionais fazem essa pressão, tem que ganhar peso, o que a gente acaba fazendo? Ou tira do peito e começa a dar fórmula, ou quando essa criança é maior, a gente começa a adicionar calorias erradas para fazer com que ela esteja no peso. E aí vem os engrossantes, os complementos, os suplementos, e aí a gente começa a fazer escolhas erradas para os nossos filhos. Por quê? Porque a mãe começa a fazer mingau, começa a colocar Neston, farinha láctea, sustagem, cremogema, como é que é, gente, aquele outro? Nossa, fugiu aqui. Fugiu o nome. Mas as famílias começam a colocar tudo isso aí, fazer com que isso faça parte da alimentação dos filhos. E isso tem dois grandes problemas. O primeiro deles é que a criança vai receber fontes erradas, inadequadas, vamos dizer assim, né? Que não são as melhores fontes de nutrientes. Por quê? Porque a criança começa a receber muitas calorias, muito carboidrato, muito açúcar, tá, gente? Geralmente, essas farinhas lácteas vêm com muito açúcar, vêm com muito carboidrato. Então, a criança começa a receber uma fonte errada. Mucilon, obrigada. Nossa, gente, perdi. Como que eu esqueci o nome do Mucilon? É o mais usado aí. Obrigada por ter me lembrado aí. Então, essa mãe começa a usar Mucilon, começa a usar qualquer farinha aí, adicionando isso nas refeições, nas preparações, na mamadeira. E aí essa criança começa a receber fonte errada, então, porque são calorias vazias. São calorias que vêm com carboidrato, que contribuem para o ganho de peso, mas não agrega nada em termos de nutriente. E a gente já conversou muito aqui, né? Quem me acompanha aqui no Insta sabe que estar bem alimentada é diferente de estar bem nutrido. E aí, se essa criança não está recebendo os nutrientes, ela vai ganhar peso. Mas ela vai ganhar peso de qualidade? Não vai. O Pediasure, ele depende, tá? Tem gente perguntando aqui do Pediasure. O Pediasure, ele pode ser a mesma coisa do Mucilon, depende da situação no qual ele foi prescrito, tá bom? Mas então, gente,
E o segundo problema que eu ia falar, primeiro então, essas calorias vazias, né? Calorias que vêm com muito carboidrato, não vêm com nutrientes. E a segunda questão é que a criança começa a recusar os alimentos. Ai, Milene, meu filho não come de jeito nenhum. Mas se a família estiver adicionando muitas coisas que aumentam a densidade energética, que deixa aquela refeição muito calórica, muito pesado, com muita caloria ou com muita gordura, açúcar, essa criança não vai comer tudo que precisa. É fato, tá bom? Então, olha só o quanto que estar no peso errado, tá, gente? A gente já conversou bastante sobre isso aqui, não é bem assim, mas quando não tem um apoio de profissional que acompanha, quando a família não tem essa segurança, tem essa sabedoria, ela acaba gerando lá na frente uma criança com uma dificuldade alimentar. Gente, o que eu atendo de prematuro que não comem, mas não é que não comem porque não tem capacidade, desenvolvimento motor, por exemplo, para isso. Não come porque ela veio com uma pressão muito grande do peso. A amamentação foi com muita pressão, a introdução alimentar foi com muita pressão e gente sob pressão. Ninguém come, criança não come sob pressão. Se o seu filho está sendo pressionado a comer para poder estar num peso tal, ele não vai comer, tá bom? Então, gente, esqueça o número, tá? A não ser em casos muito isolados, de fato que o peso ele é importante, mas na maioria das vezes o peso ele é consequência e não a primeira coisa, não o primeiro lugar. Então, eu vou promover uma alimentação saudável para o meu filho, eu vou estimular que ele coma bem, eu vou alfabetizar o paladar dele, eu vou fazer com que ele receba todos os nutrientes que ele precisa e aí o peso vai vir, tá bom? Então, o raciocínio adequado é esse, tá? Agora, se de fato o seu filho estiver muito abaixo do peso, ou não muito abaixo, mas se de fato esse baixo peso dele precisa ser considerado, porque, por exemplo, ele tá nesse cenário aqui de não ganhar peso, ou ele tá nesse cenário aqui, né, de perder peso, aí sim algumas coisas precisam ser feitas. E aí, para finalizar, eu quero te contar o que você precisa fazer nesse caso. Nessas situações, o mais importante é garantir, então, que o seu filho tenha um acréscimo de calorias, mas que essas calorias venham de uma forma boa. Gente, eu tô contando aqui pra vocês, né, que eu não sofri pressão aí. Eu não mostrei a caderneta do Heitor, mas é a mesma coisa, tá, gente? O Heitor também é magrelinho. Eu tô falando aqui, eu não sofri pressão, eu troquei de pediatra. Aqui, ó, a linha do Heitor, aqui, ó. O Heitor tá aqui, né, ele ainda... A curva dele aqui, ó, perto do vermelho, tá vendo? Então, tá parecendo que foi tudo muito fácil, né? Muito romântico, assim. Não, tô nem aí, mudo de pediatra e tá tudo certo, tudo resolvido. Não foi. Mesmo tendo conhecimento, eu me senti pressionada. Mesmo tendo conhecimento, eu sofri. Eu lembro que quando eu saí dessa consulta, eu liguei pra minha mãe chorando muito. A pediatra falou que meu filho tá desnutrido, ele não tá ganhando peso, ela quer que eu dê fórmula. A gente sofre, né? E aí, eu comecei a criar estratégias para poder deixar eles no peso. Porque eu sou profissional, eu entendo do assunto, mas peraí, né? Meus filhos não podem ser desnutridos. Mas eu fiz escolhas saudáveis, que não prejudicaram nem a saúde, nem a aceitação de alimentos deles, né? Tanto que, graças a Deus, aí são 2 bons de garfo. Então, o que eu fazia? Como que eu adicionava calorias nas refeições? Por exemplo, adicionando azeite. Então, todos 2, assim, durante a fase de introdução alimentar, eu colocava o pratinho deles, colocava comida e vinha com azeite por cima. Por quê? O azeite é uma gordura boa, mas é uma gordura, né? Azeite tem tantas calorias quanto óleo.
Só que o óleo não é saudável, o azeite é. Então eu colocava mais azeite do que, por exemplo, né? Se eu for temperar a minha salada, eu vou colocar um fio de azeite. Até hoje, se eu for colocar azeite no prato dos meninos, eu coloco um pouco mais caprichado do que eu colocaria pra mim. Uma outra forma, nada de farinhas, tá, gente? Mucilons aí da vida. Eles nunca fiz uso disso pra nenhum dos dois. Mas eu uso algumas farinhas sim. Quais farinhas? Farinhas de oleaginosas. Então, farinha de castanha, farinha de amêndoa. Isso daí também ajuda a aumentar as calorias da refeição, mas ajuda a aumentar as calorias da refeição de uma forma boa. Uma outra coisa que aqui em casa é assim, sucesso. Todos os 2 amam é aveia. A aveia também é uma fonte de caloria, mas junto com as calorias da aveia, vem os nutrientes, vem a fibra, né? Vem os micronutrientes, aí vem vitaminas, minerais, vem as fibras. Além disso, eu faço com que os alimentos sejam todos, acabem ficando mais saudáveis, mas aí depois eu converso sobre isso com vocês, pra gente não delongar muito. Mas a aveia também seria uma boa forma, tanto o farelo de aveia, que é o que eu uso muito, ou a aveia em flocos grossos. Então, são minhas duas opções, assim. Mas pode ser a farinha de aveia também, aveia flocos finos, enfim. Mas, por exemplo, às vezes eu colocava feijão no prato para eles, até hoje faço isso também. Vou colocar feijão no prato deles e faço um tutu, sabe? Como se fosse um tutu. Então, coloco o feijão e misturo a aveia ali para ficar mais calórico do que o feijão normal. Ontem mesmo a gente chegou em casa tarde e não tinha, assim, comida. E aí eu fiz uma farofa de ovo pro Heitor. Como que eu fiz essa farofa? O ovo com azeite e coloquei aveia. Então, olha só, eu já coloquei a aveia e coloquei o azeite. Então, 2 fontes calóricas aí, mas de calorias boas, de calorias benéficas, tá bom? Então, é isso, gente. Se de fato o seu filho é mais magrinho, é mais baixo peso e você quer ajudar ele a ganhar peso, você pode fazer essas escolhas saudáveis. Agora, gente, eu coloco muito? Não coloco, porque se eu colocar muito, além de não ser bom, eu vou contribuir para diminuir a aceitação de outros alimentos, porque eles vão ficar tão cheios, mesmo sendo, né, por meio de alimentos saudáveis, eles vão se sentir tão cheios, tão satisfeitos, que eles provavelmente vão ter dificuldade com a próxima refeição, tá certo? Então, gente, é isso. Não coloque o peso do seu filho em primeiro lugar. O primeiro lugar é a saúde dele, é fazer com que ele aceite bem os alimentos, e o peso ele tem que vir como consequência disso tudo, tá bom? Olha só, algumas perguntas foram chegando aqui, né, ao longo. Igual eu falei, principalmente os textos maiores eu não consigo de fato ler, mas tem gente aqui me falando que me mandou direct. Gente, eu leio tudo, eu respondo, mas assim, tem que ter um pouquinho de calma, porque são muitas mensagens todos os dias e eu não consigo responder tudo, tá bom? Mas eu vou olhar lá. Quem ainda não me acompanha aqui, gente, acompanhe aí, todos os dias eu tenho postado coisas que ajudam com certeza na alimentação aí, né, dos seus filhos. Na verdade, eu falo dos filhos, né, porque eu sou nutricionista materno-infantil, mas, gente, a família toda sai ganhando. Se ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, não se esqueça, vá lá, se inscreva. Essa live, ela vai pra lá, tá bom? Eu vou deixar ela lá. Tem muito conteúdo, toda semana eu posto conteúdo novo lá. Graças a Deus, tenho tido muitos retornos positivos de famílias aí que estão conseguindo já melhorar a alimentação do filho, só com o que vê no Instagram, no YouTube. E se você quer saber um pouquinho mais também, vai lá na página. Aqui no Insta, gente, no meu perfil, tenho o link, né, da minha página, que é meu.bbomdegarfo.com.br.
E lá também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do curso, se o filho de vocês aí não tá tendo essa boa relação com o alimento, não tá sabendo comer, não tá conseguindo se alimentar de tudo que precisa, vai ser um prazer ter vocês lá. Eu acompanho todo mundo, então vai ser muito bom, tá certo? Gente, então é isso, assim. Cris, eu quase não tenho feito atendimentos, a minha agenda tá muito cheia. Eu tenho bebê bom de garfo, eu trabalho, eu sou servidora pública, então assim, tá difícil ainda conciliar a agenda, eu tenho poucos pacientes, tá bom? Mas depois você me manda um e-mail que a gente pode conversar um pouquinho melhor. Então, gente, é isso. Agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Obrigada pela companhia, obrigada por acompanhar meu trabalho, pela confiança no meu trabalho. Sintam-se à vontade, tá? Para sugerir temas. Na semana que vem, nós estamos preparando uma novidade, mas eu ainda tenho que ter certeza aqui para poder falar para vocês, tá bom? Mas provavelmente na semana que vem a gente vai ter uma live para lá de especial, que vai ajudar muito todo mundo, com certeza. Enfim, continuem me acompanhando aí nas redes sociais, continuem mandando sugestões de tema, tá, gente? Tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês foram temas que vocês me sugeriram, então se quer que eu fale de algum assunto específico, sintam-se à vontade para falar, porque eu quero de fato ajudar cada um de vocês com temas aí que sejam relevantes e muito úteis, tá bom? Na casa de vocês. Gente, me perdoem por não ter respondido todas as mensagens, mas realmente é muita coisa. Uma boa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de todos vocês, gente. Tchauzinho.